Olá, turma! Trago agora um simulado de português. A banca é VUNESP, contemplando questões de nível superior. Então, questão para o cargo de professor, prova do ano de 2023 da VUNESP. Vamos marcar a alternativa em que o trecho entre parênteses substitui o destacado, apresentando emprego correto do sinal indicativo de crase. Qual delas está correta? A crase é muito fácil, eu nem vou estudar. Será? É sempre bom você revisar, rever as nossas aulas teóricas do nosso curso de português da VUNESP. Então, será que aqui nós usaremos crase? Aplica o termo a alguma coisa? Da mesma forma, dando a conhecer, será que tem crase? A qual aqui, será que eu posso usar crase antes dos pronomes relativos? Entregamos a Deus, é nome masculino ou feminino? Então, a todo mundo, quem mostra, mostra a alguém. Então, mostra a todo mundo, é o que a gente vai ver. Já parou o vídeo? Resolveu também toda a prova em PDF que está no nosso curso? Vamos lá, então. Também se aplica o termo a quem. Aqui você observa que se aplica alguma coisa a alguém. Este a aqui é uma preposição. Já facilita bastante. Se este a é uma preposição, nós já sabemos o próximo termo aqui. Como aqui vai exigir a preposição a, nós teremos também a preposição a aqui. Mas onde está a preposição a? Aí você vai falar assim, aquele é palavra masculina, aquele eu posso usar crase. Então, também se aplica o termo a, mas o a de aquele deu o quê? Aquele com acento indicativo de crase, justamente para evitar a repetição. Então, aqui você observa vogal a, mais o a, que é a preposição. Então, também se aplica o termo a alguém, a aquele. Você pode usar crase, sim, quando for aquele ou aquilo, desde que o termo anterior exija a preposição a. Então, alternativa A, corretíssima. A pessoa que abre a boca de forma inconveniente, revelando contradições, dando a conhecer. Aqui eu tenho um verbo. A conhecer, a partir, que as bancas cobram muito, ainda bem, porque você já sabe que eu não uso crase. Não uso crase antes de verbo. Prometo lacaneamente dizer-lhes a verdade que vocês estão preparados para ouvir. A qual, eu poderia falar a verdade, a qual vocês estão preparados para ouvir. Caro concursando, então é muito importante você observar aqui. Para você usar a crase, não é a junção da preposição a mais o artigo a aqui. Agora, neste caso aí tem crase, porque você vai observar, nenhum verbo aqui vai pedir, observe aqui, a verdade a qual vocês estão preparados para ouvir. Quem está preparado para ouvir, vai ouvir alguma coisa. Não exige a preposição a. Eu vou marcar aqui que está errado. Eu poderia deixar e usar crase aqui se eu tivesse, por exemplo, o verbo referir. Vou colocar aqui. A quem se refere a. Ele exige a preposição a para você usar esta preposição antes do pronome relativo, o termo que vem aqui, ele precisa pedir a preposição. Então, eu poderia falar a qual vocês estavam se referindo. Aí poderia usar, porque quem se refere a alguma coisa, mas quem ouve a música não exige a preposição a. A verdade total entregamos a Deus, pertence a Deus. Se aqui já não tem crase, por quê? Deus é um substantivo no masculino, não uso crase antes de nomes no masculino. Diz o que todos viam e tinham medo de trazer a público, de mostrar a todo mundo. Eu mostro a todos, ou então eu mostro todos. Aqui não importa, todo é o quê? Uma palavra no masculino. Não importa se o termo que vem antes exige a preposição ou não. Por quê? Não uso crase antes dos pronomes indefinidos. Todo, toda, certa, alguma, qualquer, não uso crase. Então aqui já venho e descarto também. A alternativa é porque não uso crase antes dos pronomes indefinidos e, além disso, todo é uma palavra no masculino. Conseguiu acertar a questão? Assinale a alternativa em que a palavra destacada está empregada em sentido figurado, com carga pejorativa de sentido. Caro concursando, não trouxe aqui o texto porque sentido figurado é mais fácil para você gabaritar a questão. Tem questão de sentido figurado, primeira coisa que você vai observar,
as palavras em destaque. Leia todas as alternativas e você certamente vai se deparar com alguma que destoa um pouco, que não é muito comum ser empregado, então que vai chamar a sua atenção mesmo. Provavelmente é esta. Não trouxe o texto, mas se tiver dúvida, volte à prova, busque a frase, a oração, o parágrafo no qual está aquela passagem, tá bom? Agora, olha aqui, humilde, épica, infantes, demônios. Opa, demônios aqui já chama a nossa atenção, não é isso? Limitada, épica é algo grande, não é isso? Lá das epopeias. Então, nós já sabemos aqui nesse sentido. Sem nenhuma das 8 características anterior, eu, humilde mortal, é um simples mortal, é uma pessoa humilde. Então, foi empregado em sentido próprio. Já estou partindo do princípio de que você já saiba o que é sentido figurado, sentido conotativo, quando você dá um novo significado às palavras. Maria é uma pedra no meu caminho. Ela não é uma rocha. Eu dei um novo significado à palavra pedra para significar algo que atrapalha, empecilho. Se vocês dizem o que querem, na hora que desejam, vocês têm saúde plena e coragem épica, grande coragem, também sentido próprio. E aqui ainda é mais importante você observar, empregado em sentido figurado com carga pejorativa de sentido. Tem que ter uma carga pejorativa. Quando a gente observa, aí você fala assim, mas aqui, coragem épica, é sentido figurado. Ok, sentido figurado, mas cadê a carga pejorativa? Não tem. Épico aqui, pelo contrário, é algo que tem uma carga, um sentido positivo, um sentido bom. Conheço infantes, são os infantis, as crianças, não é isso? Então aqui nós já sabemos sentido próprio. O indiscreto libera demônios coletivos. Quem libera demônios? Não tem como você liberar os demônios que estão em você. Olha, vou soltar os demônios aqui do estúdio. Nada disso. Então aqui eu já vi que foi empregado em sentido figurado. Agora, demônio tem carga pejorativa? Sim, é algo ruim, não é isso? Os demônios coletivos reprimidos é algo ruim. Da mesma forma, daria a minha verdade limitada, cheia de impurezas. Aqui também não conseguimos identificar nesta alternativa carga pejorativa de sentido. Não é só ver se foi sentido próprio ou figurado. É observar também aquela que tem uma carga pejorativa de sentido. Assinale a alternativa em que o termo destacado no enunciado retoma a informação anterior. Elementos coesivos. Nós precisamos ver aqui qual deles que é. Então, ela me disse que acabava de retornar da fazenda do pai. Será que está retomando algum termo anterior? Observe aqui. Anos atrás, uma amiga decidiu carregar um pouco na tradição familiar. Ela me disse que acabava de retornar da fazenda do pai. A filha que nos escutava tinha algo como 10 anos. Nada, não está retomando nenhum termo anterior, não é um elemento coesivo. Adeus e alguma esperança. Observe que a verdade total pertence a Deus. Nós, a Deus e alguma esperança. Essa alguma aqui, qual é esta esperança? Qual é o tipo dela? Não cita. Nas passagens anteriores, não está citando. Então, não é elemento coesivo que vai retomar. A verdade total pertence a Deus. A verdade total pertence a Deus. Deus não está retomando nada, nenhum termo anterior também. Tinha algo como 10 anos, vamos ver aqui. Então, a filha que nos escutava tinha algo como 10 anos. Esse algo era o quê? Está se referindo aos 10 anos aqui, que ainda vem. Então, não está retomando informação anterior. O que vai retomar informação anterior? A alternativa é. Por quê? Aqui nós temos o quê? Um pronome oblíquo átono. É um elemento coesivo? Sim. Ele vem para evitar a repetição. Observe a frase. Minha iluminada amiga e meu onisciente amigo. Eu invejo minha iluminada amiga e meu onisciente amigo. Nossa, ficaria repetitivo, cansativo. Então, quando a gente volta aqui, minha iluminada amiga e meu onisciente amigo, invejo-os. Aqui o que? Eu invejo aquelas pessoas. Então, esse os aqui está retomando a amiga e ao amigo. Então, isso daqui sim é um elemento coesivo que ele está retomando a informação anterior. Esse os está se referindo a quê? Vamos corrigir aqui. Ao amigo
Eu vou colocar aqui, os está se referindo ao onisciente amigo e também à iluminada amiga. Então, são elementos coesivos que estão retomando informações anteriores. Show de bola? Alternativa entre parênteses que reescreve o trecho destacado de acordo com a norma padrão de concordância verbal. Caro concursando, concordância verbal, primeira coisa, identifique o verbo e depois localize o sujeito. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Verbo, sujeito no singular, verbo também no singular e da mesma forma para o plural. Então é muito importante você observar aqui o verbo e também, neste caso específico, por ser uma prova de nível superior, você observa que a VUNESP cobrou algumas regras a mais. Verbo fazer, qual que é a concordância para ele? Aqui nós temos a partícula se, novamente partícula se. Aqui nós temos o verbo haver acompanhado de um auxiliar, plural ou singular? Veremos já. Então, se vocês dizem as coisas, aqui nós temos o quê? Há os verbos normais. Então, aqui nós já sabemos que o que precisamos fazer, identificar o verbo, depois verificar qual é o sujeito para ele. Vamos ver se você gabaritou a questão. Vamos lá. Primeira alternativa, anos atrás uma amiga decidiu carregar um pouco na tradição familiar. Anos atrás eu posso substituir por fazem alguns anos? E agora? Verbo fazer indicando o tempo passado. Observe o que diz a regra. Quando o verbo fazer estiver indicando tempo decorrido, tempo passado, ele é impessoal, ele será empregado sempre na terceira pessoa do singular. Isso daqui é clássico. Isso daqui, concursando, imagino que você já saiba. Verbo fazer quando indicar tempo passado sempre na terceira pessoa do singular. Então, o correto seria o quê? Faz alguns anos. Ah, mas não deveria para concordar com alguns anos? Não. Neste caso aqui, oração sem sujeito, ele é impessoal. Se aqui, mas alguns anos fazem, nada disso. Oração sem sujeito, aí você já sabe o quê? Que neste caso aqui, ele é impessoal, sempre empregado em quê? Terceira pessoa do plural. Faz. E agora, também se aplicam os termos a quem não guarda segredo, caro concursando. Novamente o se. E agora, será que o verbo aplicar deve estar no singular ou no plural? Quando aparecer assim o se, estiver depois do verbo, melhor, estiver antes, simplifique. Ele está antes aqui por quê? Porque aqui eu tenho um advérbio. Isso aqui é o quê? Colocação pronominal. Quando tem advérbio, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo. Simplifique. Coloque assim, ó. Aplicam-se, como está aqui, aplicam-se os termos, para simplificar. Aplicam-se os termos. E neste caso aqui, será que o correto seria aplica-se ou aplicam-se? E este se é um índice de indeterminação do sujeito ou este se é o quê? Uma partícula apassivadora. Observe aqui que na alternativa C, nós nos deparamos novamente com o se. Então já observe agora na explicação que vou trazer se o se, as duas funções mais cobradas, índice de indeterminação do sujeito ou partícula apassivadora. Observe e vamos ver se você vai se lembrar. Então, concursando, agora que você já sabe quando se é uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito. Então, o que você vai observar? Eles aplicaram os termos. Então é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, o se é uma partícula passivadora. Então eu tenho uma voz passiva sintética. Perfeito. Se tenho voz passiva sintética, o sujeito é paciente. Perfeito de novo. Se tenho voz passiva sintética, e o se é uma partícula passivadora e eu tenho um sujeito paciente, então o verbo concorda com o sujeito paciente. Perfeito. Quantos perfeitos, né? Que interessante. Então aqui você já observa. Corretíssimo aqui, porque os termos, aqui o sujeito paciente está no plural, então o verbo estará também no plural. Então, aplicam-se os termos. Vamos colocar na voz passiva sintética? Os termos são
aplicados. Então, aqui, esta alternativa B está corretíssima, como você pode ver. Aplicam-se os termos são aplicados. Eu disse aqui também para vocês observarem o se e agora. Trata-se de casinhas. Tratavam-se mesmo, porque casinhas está no plural. Nada disso. Primeira coisa, transitividade verbal. Trata-se de quê? Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Observe que ele vem acompanhado por preposição. Se eu tenho um verbo, um VTI, eu tenho um I, IS. Aqui, o I. Lembre-se disso. Se eu tenho um VTI, a palavra da frente começará com I. Verbo transitivo indireto, ou verbo de ligação, ou verbo intransitivo. Eu tenho o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Não aparece o sujeito, o verbo é impessoal e será flexionado na terceira pessoa do singular. Então, o correto é o quê? Tratava-se de casinhas cercadas. E agora, caro concursando, neste caso, existem barreiras, devem haver barreiras. E agora, verbo haver, será que ele vai para o plural auxiliar dele ou não? É o que aqui eu já tenho a explicação. Observe aqui. Utilizamos o verbo haver no sentido de existir, sempre na terceira pessoa do singular. Então, verbo haver no sentido de existir, sempre na terceira pessoa do singular. Aí você fala, mas aqui o verbo haver ele está no infinitivo. O que importa aqui é auxiliar. Eu sempre falo, se o técnico de basquete, por exemplo, ele não faz uma coisa, o seu auxiliar também não faz. Ou seja, se o verbo principal não faz, o seu auxiliar não faz. Se o verbo haver ele é impessoal, o seu auxiliar também será impessoal. O correto será o quê? Deve haver barreiras, correto? O correto não seria assim, há barreiras ou houve barreiras? Verbo haver impessoal, o seu auxiliar também ficará impessoal. Se vocês dizem o que querem na hora que desejam, então nós vamos pegar aqui, primeira coisa, vamos identificar o sujeito. Então, melhor o verbo, não é isso? Vocês dizem, concordância aqui está ok. As coisas que se podem dizer na hora que se deseja. Então, aqui nós teríamos que colocar o quê? Vamos descartar também a alternativa E, porque o correto é ele aqui. Se vocês dizem as coisas que se podem dizer na hora que se deseja. Então, neste caso aqui, faltou o M aqui. O podem deveria estar no plural, correto? Então, venho aqui e descarto também a alternativa E. Então, questão de nível superior para o cargo de arquiteto do ano 2023. Lá no nosso site, cienciaexata.com, temos também a resolução desta prova e destas questões de nível superior. Acesse agora, venha fazer parte da nossa turma. As expressões em destaque nos trechos, a fim de representar corpos de humanos e de cavalos com precisão. E depois nós temos lá, em uma gruta úmida em determinada estação do ano. O que nós temos de observar aqui? O que pede a questão? Apresentam circunstâncias, caro concursando. Circunstâncias, nós temos os advérbios. São as palavras que mudam o adjetivo, que modificam o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância que seja de intensidade ou tempo, modo e lugar. Se tem modo, você já vem aqui e coloca como. Sempre faça a pergunta, ele andava lentamente. Como ele andava? De forma lenta. Isso é modo. Intensidade e lugar, você vai fazer a pergunta com onde, por exemplo. Tempo, você vai fazer a pergunta com quando, correto? Então vamos ver lá. A fim de representar corpos de humanos e de cavalos com precisão. Como eles iam representar os corpos de humanos e de cavalos? Aí, como? Com precisão. Se perguntei como, é um advérbio de modo. Alternativa A eu descartei, C e E também. E agora? Será tempo ou lugar? As flores que seriam encontradas em uma gruta úmida indeterminada. Quando as flores podiam ser encontradas em uma gruta úmida em determinada estação do ano? Era no inverno? Era no verão? Então isso aqui está relacionado ao tempo do ano. Modo e
tempo. Lembre-se disso, se aparecer causa, você já vai lá e coloque assim, ó, primeiro, ação que ocorre primeiro e vai levar a outra ação. Lembre-se disso. Se você fizer a pergunta com como, é um advérbio de modo. Observe as ocorrências de dois pontos nas passagens a seguir. Vamos ver aqui estão os dois pontos e novamente os dois pontos. Vamos marcar a alternativa correta a respeito do emprego de dois pontos. Tem dois pontos na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Escrever assim, a principal função dele é a da explicação. Então pode ser também para uma enumeração, uma citação também, mas a mais cobrada é a explicação. Funciona como a criança do conto. Aí, aqui, diz o que todos viam e tinham medo de trazer a público. Então, vamos ver aqui. Funciona como a criança do conto A Roupa Nova do Rei. Agora, esses dois pontos aqui, eles vêm para quê? Para fazer uma explicação. Funciona como a criança, mas como assim? Aí ele vem para explicar o que é o conto da criança. Ela fala o quê? Diz o que todos viam e tinham medo de trazer a público. Então, o primeiro aqui eu já sei que é uma explicação. Está explicando como a criança do conto A Roupa Nova do Rei fazia. Aí aqui vem a explicação. Por isso que eu coloquei aqui. Principal função dos dois pontos, explicativo. Um esclarecimento, sim. Trazer uma citação, fazer um esclarecimento, sim. Inserir uma referência literária, inserir o ponto de vista, não. E o segundo, marcar o vocativo ou marcar uma justificativa. Minha iluminada amiga e meu onisciente amigo, meus amigos e minhas amigas, ele está chamando, invejo-os, lá no último parágrafo. Então, aqui é o quê? O caso de um vocativo. Vocativo, evocar, é quando você chama, quando você fala diretamente com a pessoa. Minha iluminada amiga e meu onisciente amigo. Meus amigos e minhas amigas. Eu estou falando direto com vocês. Concursandos, caros concursandos, estou falando diretamente com você. E vocativo é isso, quando você fala diretamente com a pessoa, diferente de aposto, que, por exemplo, ele vem para explicar alguma coisa. Então, primeiro vem para explicar, introduzir um esclarecimento, está esclarecendo como funciona o conto A Roupa Nova do Rei, porque eu mesmo não conhecia. Se você não conhecia, aí aqui vem para explicar. Observe os trechos destacados nas passagens. Quando o objeto da indiscrição não somos nós, nada mais divertido do que esse ser. Se vocês dizem o que querem na hora que desejam, vocês têm uma ou todas as seguintes características. Vamos marcar a alternativa em que esses trechos estão reescritos com correção, expressando a mesma ideia do texto original. Então, já vamos ver aqui, quando fala aqui no texto, observe. Então, sempre que aparecer conjunção, você já sabe, você precisa observar o sentido e a ideia que ela estabelece. Você vem aqui falar, quando é tempo. Tempo assim que, pode ser também ideia de tempo, não é isso? Enquanto, a ideia de tempo também. Mas será que lá em cima ele tem o sentido, a ideia de tempo? Precisamos ver. Quando o objeto da indiscrição não somos nós, nada mais divertido do que esse ser. Aqui tem uma ideia de tempo, nada disso, observe aqui. Aqui nós observamos uma ideia de condição. Qual é a condição para não ter nada mais divertido do que esse ser? O objeto da indiscrição, desde que o objeto da indiscrição não sejamos nós. Então, tenho de observar o sentido. Aqui nós temos uma ideia de condição. Para isso ser divertido, nós não podemos ser o objeto da indiscrição. Então, aqui, nós observamos uma ideia de condição. Para essa ação aqui acontecer, para ser divertido, qual é a condição? O objeto da indiscrição não podemos ser nós. Então, eu já sei aqui, vai expressar uma ideia de condição. Vamos lá na alternativa D. Ao passo que, será que ao passo que ele vai expressar uma ideia de proporcionalidade, não é isso? Então, venho aqui e já vou descartar. Contanto que, desde que. Então, aqui, desde que, contanto que
seria o quê? Desde que, pode ser também o se, pode ser o caso. Então, todas elas aqui vão expressar uma ideia de quê? De condição. Para aquela ação acontecer, tem de ter uma condição. Então, descarto o tempo, descarto o tempo. Restaram aqui duas alternativas. Por isso que é importante você observar o sentido. Senão você vê quando há a ideia de tempo. Nada disso. Se o objeto da indiscrição não somos nós, mesmo vocês dizendo o que querem, nada disso. Aqui esse mesmo não pode ser. Vou descartar a alternativa A. Vai ficar a alternativa C, por quê? Se vocês dizem o que querem, vocês têm uma ou todas as seguintes características. Qual é a condição para ele dizer o que quer? Opa, se falei condição, então eu já sei aqui que este se vai expressar uma ideia de condição. Qual que é a característica, qual que é a condição para você falar o que quer? Você precisa ter uma das características. Você tem que ser muito rico, ter poder político, tem que ser grande. Então aqui também nós observamos a ideia de condição. Ah, mas onde aqui na alternativa C tem aqui, além de contanto que, desde que, caso vocês digam o que querem. Então aqui nós já observamos também que caso vai expressar uma ideia de condição, ou seja, nas duas alternativas temos uma ideia de condição. Gostei muito desta questão justamente para te alertar. E você observar, bate o olho, mas a UE é sempre adição, sempre oposição. Então, fique atento aqui e observe a ideia, o sentido daquela conjunção. É correto afirmar que o autor entende que as manifestações infantis. Então, eu sempre sugiro. Aqui está o nosso texto, a primeira parte, o restante é o texto do Leandro Carnal. Não leia o texto agora, leia as alternativas e volte ao texto. São incapazes de contradizer os adultos, pois esses, os adultos, a contestam no momento certo. Será que essas manifestações são incapazes de contradizer? Observe aqui só esta passagem. Conheço infantes que falam o que não devem porque dizem a verdade. Crianças e bêbados, já foi escrito, possuem estranho compromisso com o verídico. Anos atrás, uma amiga decidiu carregar um pouco na tradição familiar. Ela me disse que acabava de retornar da fazenda do pai. A filha que nos escutava, tinha uns 10 anos, gritou: "Fazenda, mãe?" Aquilo não é nem sítio, menina inconveniente. Observe aqui, de qualquer forma, ela conseguiu, ela contestou, ela contradisse a mãe dela, os adultos. Então, eles são incapazes? Nada disso. Eles são capazes de contradizer. São indiscretas e divertidas? Nada disso. Nem volto. Indiscreta. Cadê este ato de ser indiscreta? Nada disso. Observa que fazenda, você está mentindo. Aquilo não é nem sítio. Podem revelar verdades incômodas que o mundo adulto reconhece, mas evita expressar. Corretíssimo. Observe aqui. Ela sabia que era um sítio. Será que era um sítio ou uma fazenda? Observe aqui. Menina inconveniente, desagradável, pouco educada. E como descobri depois, mais exata na descrição da propriedade rural. Era mais uma casinha cercada de árvores singelas do que um latifúndio. Nada de fazenda. Então, ela revelou uma verdade incômoda que o adulto sabia que não era fazenda, mas evitou expressar. São parte do imaginário as manifestações infantis da criança. Razão pela qual é difícil esconder a verdade destas. Essas manifestações infantis não são parte do imaginário das crianças. É uma parte da realidade, como fala lá no comecinho do texto. Observa que as crianças dizem a verdade. Elas possuem estranho compromisso com o verídico. Então não é só questão de imaginário, não. Demonstram incapacidade de respeitar o próximo e revelam imaturidade? Nada disso. As manifestações infantis, elas podem revelar essas verdades incômodas. Não é questão de desrespeito quando ela fala que o texto não vem falando que as crianças estavam desrespeitando as pessoas. Esta criança, o texto realça o quê? Que a criança tem a facilidade, ela tem compromisso, como fala aqui, compromisso com o verídico. A criança tem compromisso com a verdade e nada de desrespeito.
Segundo o autor, guardar segredos é a atitude coerente dos que priorizam a sinceridade. Será que somente aquelas pessoas sinceras elas vão guardar o segredo? Então, aqui a gente precisa verificar essa passagem no texto. Aliás, quando fala que a pessoa que abre a boca de forma inconveniente, revelando contradições, trazendo à luz inconsistências, pode ser um boquirroto. Também empregamos o termo para designar quem não guarda segredo. Quando a gente volta aqui à questão, em momento nenhum está atrelando a situação de guardar segredos àqueles que priorizam a sinceridade. Então, é uma informação que não está presente no texto. O fato de guardar ou não segredos não está relacionado à questão da sinceridade. Quando a gente observa aqui, o fato ou não, essa indiscrição, ela é mais comum quando nós somos o sujeito, nós estamos envolvidos naquela fofoca. Olha aqui, também empregamos o termo para designar quem não guarda segredo. Quando o objeto da indiscrição não somos nós, nada mais divertido do que esse ser. Agora vamos aqui à próxima alternativa. O boquirroto não consegue nos impressionar com suas intrigas. Será que sim ou não? Consegue sim. Quando o objeto da indiscrição não somos nós, nada mais divertido do que esse ser. Ou seja, o boquirroto, esse ser, ele é divertido, desde que o objeto da indiscrição não sejamos nós. Então, venho aqui também, já vou descartar a alternativa B. Não existe verdade na fala do boquirroto, pois ele cria os boatos? Não. Boquirroto é aquele fofoqueiro, vamos falar dessa forma, aquela pessoa que não guarda segredo. Ele sabe de alguma coisa, ele não cria. A sinceridade é um risco quando desafia convicções de outrem. Será que a sinceridade é um risco, mesmo a pessoa ser sincera? É um risco? Observe aqui. Aprendi muito cedo que a liberdade de expressão, quando anunciada, ela é um risco. Aprendi que o cuidado deve ser redobrado diante do convite à sinceridade. Então, será que a sinceridade é um risco, como está falando aqui? Existem barreiras intransponíveis, pontos cegos, muralhas impenetráveis no mundo humano. Uma delas é a situação em que uma pergunta envolve uma crença fundamental da pessoa. Então, ser sincero às vezes é um risco. Há momentos em que você, mesmo sendo sincero, você não deve falar determinadas coisas, principalmente quando se refere a uma crença fundamental da pessoa. Então, é um risco quando desafia as convicções, as crenças fundamentais de outras pessoas. Corretíssima. Alternativa D. Falar sem censura é privilégio. Privilégio, nada de privilégio. Privilégio, da mesma forma que o correto é rubrica, tá bom? Da mesma forma que o plural de cidadão é cidadões, nada disso, cidadãos. Então, aqui só para vocês se lembrarem. Dos que se certificam da verdade. Será que quem pode falar à vontade são aqueles que sabem a verdade? Observe o que fala aqui. Minha iluminada amiga e meu onisciente amigo, invejo-os. Se vocês dizem o que querem na hora que desejam, vocês têm uma ou todas as seguintes características. Lá na alternativa está falando o quê? São aqueles que se certificam da verdade? Nada, riqueza extrema, tem poder político enorme, tamanho físico intimidador, equipe de segurança numerosa, total estabilidade afetiva, autonomia diante do mundo, saúde plena e coragem épica. Então, sem nenhuma dessas características, não dá para dizer a verdade. Então, não está relacionado ao fato de ser verdade ou não. Se a pessoa quiser falar à vontade, se ele tiver aquelas 8 características lá, ele pode falar dinheiro, poder político, seguranças, isso sim.